Fala rapaziada, vamos começar aqui mais um vídeo do conteúdo gratuito que eu passo para vocês. Se você recebeu o link dessa aula aqui, significa que você está no nosso grupo VIP lá do WhatsApp, beleza? O grupo lá da imersão. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar alguns gatilhos de entrada que eu acho interessante e que eu usei hoje, tá? No pregão de hoje. Tô gravando esse vídeo aqui agora às meia-noite, tá? E por que tão tarde? Porque eu tinha alguns compromissos antes, então só deu para fazer essa aula agora. Porém, o conteúdo gratuito que vocês vão receber amanhã, ou provavelmente será ao vivo, inclusive essa aula aqui, na verdade, era para ser ao vivo, só que eu estou fazendo ela gravada, porque a internet que eu tenho aqui no apartamento, aqui em Goiânia, é péssima, galera, é péssima. Não dá para transmitir ao vivo, tá? Inclusive, eu vou fazer essa aula em formato de vídeo, e para upar para o YouTube vai ser uma luta, mas vai dar menos trabalho e vai ser mais possível de fazer dessa forma, tá bom? Então, galera, vamos lá. Lembrando que os gatilhos de entradas que eu vou passar aqui é baseado em análise gráfica, então você pode usar ou adaptar a qualquer mercado, tá? Porém, é recomendado que você use esses gatilhos de entrada para operar ou BMF, né, mini índice, mini dólar ou ações, ou para operar Forex, que são as famosas paridades, né, pares de moeda. Por que eu falo isso? Por causa da modalidade, tá? Diferente de opções binárias, que o que vai finalizar o seu tempo o que vai finalizar a sua ordem é o tempo de expiração, tá? Aqui não, aqui a gente consegue abrir uma ordem de venda, posicionar um stop, posicionar um take, e assim realmente a gente está operando price action. Inclusive, eu quero começar essa aula dando esse conselho para vocês. Se você já acompanha meu conteúdo gratuito, tá? Você já viu provavelmente eu explicando sobre isso daqui, mas vale muito a pena eu explicar de novo, tá? Então vamos para a tela aqui, galera. Eu vou abrir aqui o Point Fix e a primeira coisa que eu quero falar, né, falando sobre o operacional em si, é que, cara, se o gráfico é um plano cartesiano onde você tem eixo Y e eixo X, tá? A gente tem que tá ligado no que a gente está analisando. Quando a gente está falando, galera, de price action, tá? Quando a gente está falando de price action, como o próprio nome diz, a gente está operando o preço, a ação do preço. O preço fica em qual dessas duas setinhas do plano cartesiano? No eixo Y ou no eixo X? Fica no eixo Y. Ou seja, o preço aqui, galera, é aonde que está o valor daquele ativo. Por exemplo, se eu estiver operando dólar, pode ser R$1, R$2, R$3, R$4, 5 e assim sucessivamente. E o X é o tempo, tá? Pode ser velas de 1 minuto, 5 minutos, mas enfim, aqui é o tempo, tá? Como eu falei, price action, a gente está analisando o eixo Y, ou seja, você está analisando, galera, se o ativo vai subir ou descer. Só que você não analisa em qual tempo ele vai fazer isso, tá? Por isso que eu sou fã e continuo com esse discurso de que vale muito mais a pena você operar BMF ou Forex do que opções binárias, principalmente se você opera Price Action. Até porque se você opera Price Action em opções binárias, na verdade você não está operando Price Action, porque a base do Price Action é o preço, é analisar o preço. Se você está operando opções binárias e o que acaba a tua ordem é o tempo de expiração, você não está operando Price Action, você está operando Time Action. E na boa, essa análise aqui, Time Action, não existe, tá? O que existe é Price Action. Vamos para a aula? Vamos. Galera, vamos falar aqui de análise gráfica, tá? A aula de hoje vai ser bem direto ao ponto, eu só quero passar os gatilhos de entrada que eu usei hoje, tá? E vocês vão ver que é muito simples operar BMF. Pedro, eu não sei nada de BMF, o que você me recomenda, galera? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do nosso curso gratuito aqui no nosso site, ó, raiztrade.com.br/curso gratuito. Então aqui tem 10 aulas, tá? Ó, começando do zero, corretora, plataforma, tá? Você passa aqui pro lado, ó, aula de como lucrar na bolsa, gráfico de candlestick, padrões de candle, suporte de resistência. Mano, vai do zero até o avançado. Se você já sabe análise gráfica, você não vai assistir a aula 5 para frente, tá? A não ser que você queira realmente reforçar seus estudos. Mas se você quer apenas aprender a como começar em BMF, é da aula 1 a 5, tá? Que eu ensino sobre corretora, o que é bolsa de valores, como é que faz para ganhar, o que é índice, enfim, tudo isso eu ensino lá, tá? Então, vamos aqui. Eu já deixei algumas pesquinhas aqui que vai me ajudar. Galera, início do pregão, tá? Para quem não sabe, BMF abre às 9 horas, então tá aqui, ó, 9 horas da manhã.
já veio esse candle cheio aqui de alta, tá? E ele fez aqui, galera, uma figura gráfica que a gente chama de bandeira, tá? Ou alguns chamam isso aqui também de triângulo ascendente, que é o que, galera? É o preço ir se afunilando. Pedro, nos 5 minutos eu não estou vendo muito isso. E realmente nos 5 minutos aqui, é porque esse gráfico está de 5 minutos, tá? E realmente nos 5 minutos não dá para ver muito nitidamente essa movimentação do mercado se afunilando. Mas se a gente for aqui para o gráfico de 1 minuto, tá? E eu for lá, dá para ver perfeitamente. Pedro, você opera o gráfico de 1 minuto? Não, e também não recomendo que você opere o gráfico de 1 minuto, tá? Eu gosto de operar o gráfico de 5 minutos, tá, galera? E anota essa dica aí. Para operar o gráfico de 5 minutos, inclusive vou voltar aqui para o gráfico de 5 minutos, que é esse aqui, tá? Eu gosto de usar como gráfico âncora o 15 minutos e o 30 minutos. Pedro, o que é gráfico âncora? Gráfico âncora é aquele tempo gráfico que você vai usar como base para a sua operação, para as suas operações. Ou seja, se eu vim aqui no gráfico de 15 minutos, eu vou olhar qual a tendência, o que o mercado está fazendo, como o mercado está se comportando nesse gráfico âncora. Os 5 minutos eu vou atrás dos gatilhos de entrada, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos por partes, tá bom? Vamos lá, galera. Eu olhei no gráfico de 1 minuto. Ah, Pedro, vale a pena também olhar o gráfico de 1 minuto para caçar configurações gráficas, ou seja, figuras gráficas, para operar no de 5? Eu não diria que vale a pena. É legal, como eu fiz agora para achar essa bandeira e eu consegui surfar essa vendinha aqui. Mas eu não diria que vale super a pena. Até porque, galera, o gráfico de 1 minuto é um gráfico de ruído. É um gráfico que tem muito falso rompimento. É um gráfico que tem muito falso gatilho de entrada. É por isso que eu gosto de operar no de 5, tá? Então, vamos lá. Análise gráfica básica, tá, galera? Primeira coisa de tudo, tá? O mercado abriu em consolidação. Desde o pregão de ontem, tá? Na finalização do pregão de ontem, a gente teve uma consolidação. O que é consolidação, galera? Consolidação, pessoal, é quando o mercado ele está dentro de um range batendo numa resistência. Deixa eu colocar aqui mais. Peraí, vamos lá. Setinha aqui maior. Ó, é quando ele vai, bate uma resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte. Ou seja, ele está dentro de um caixote, galera. Ele está dentro de um range, tá? No caso, esse range foi de 101 mil, tá? Arredondando, a 101.800. Eita, olha o Covid se espalhando. Ainda bem que virtualmente não dá para pegar Covid. Mas vamos lá, galera. Brincadeira da parte. A gente tinha aqui uma consolidação de preço, tá? Eu já estava de olho nessa consolidação. Pedro, como é que se opera a consolidação? Eu vou já explicar como é que duas formas que você pode operar a consolidação, mas vamos por partes, tá? Galera, primeiro ponto, tá, que eu gosto de falar quando a gente tem uma consolidação. Cara, eu não gosto de operar quando o gráfico está aqui em consolidação, tá? Eu gosto de esperar um rompimento, como ele fez nesse candle aqui, ó, tá? Ele rompeu, ele saiu dessa zona que ele estava trabalhando. Inclusive, vou já falar de como é que a gente opera esse cenário que eu acabei de falar, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas enfim, abri o pregão e eu queria forçar uma operação, até porque no gráfico de 15 minutos a gente tem esse cenário, mas se a gente fosse lá para o gráfico de 5, a gente tinha um cenário um pouco mais viável de operar, que no caso foi essa bandeirinha, esse afunilamento. Galera, o que eu espero de um afunilamento? Eu espero um rompimento, tá, galera? Eu espero um rompimento ou para cima, ou seja, ou dessa LTB, ou eu espero o rompimento dessa LTA, ou seja, um rompimento de baixa, que foi o que aconteceu. Qual candle fez o rompimento? Esse candle aqui que está com a setinha vermelha, galera, que agora eu botei a setinha amarela. O que é um rompimento, galera? Rompimento é o fechamento de um candle fora de uma figura gráfica. Ou seja, como é que, por exemplo, eu tenho aqui uma região de suporte. O que é o rompimento desse suporte? Putz, se o gráfico vir aqui, galera, trabalhando, opa, deixa eu colocar a amarelinha aqui. Trabalhando, tá caindo, chegou no suporte. Aí o mercado faz isso aqui, ó, pau, Isso daqui é um rompimento? Não, Pedro, mas passou, o candle passou aqui fora desse suporte, chegou a romper. Não, rompimento é fechamento. Inclusive esse candle aqui se chama martelo, é um sinal de reversão, tá? O que realmente é um rompimento? É quando o mercado chega nessa região de suporte e faz fechamento fora da zona dessa figura gráfica ou desse conceito gráfico, que no caso é o suporte.
Então agora ele fez fechamento fora, ele fechou abaixo do suporte. Agora sim a gente considera um rompimento. Foi o que aconteceu neste candle aí que tem a figurinha vermelha. Essa figurinha vermelha, galera, significa que eu fiz uma venda nesse candle aí. Ou seja, eu fiz uma venda, tá, no fechamento. Eu gosto muito de operar o fechamento. Então eu vou colocar aqui uma setinha, galera, branca, tá? Para sinalizar aonde foi que eu vendi, beleza? Eu vendi aqui. Pedro, aonde é que está o teu stop? Eu vou sinalizar o meu stop com uma setinha, ou melhor, uma linha aqui, né? Vermelha. Meu stop estava aqui, acima dessas sombras. Galera, eu gosto sempre de colocar o meu stop acima das sombras. E outra, o meu stop tem que estar barato. O que é um stop barato, galera? É você saber a correlação de risco-retorno, ou seja, quantos pontos eu estou arriscando nessa operação em relação a quantos pontos eu estou buscando nessa operação. Então, o meu stop estava aqui em cima da sombra, ou seja, em cima desse último topo que o mercado fez aqui, ó, pau, certo? Então, o meu stop fica acima, beleza? O meu take está na próxima região de suporte ou resistência, ou seja, na próxima região que o mercado tem chance de vir, tá? Que era onde, galera? Nesse último fundo, que era o fundo da consolidação, tá? Você pode ver que o mercado veio buscar, beleza? Então, o meu take, agora eu vou representar o meu take com uma linha verdezinha, tá? Cadê? Vamos colocar aqui a linha verde. Essa daqui foi minha primeira operação do dia, tá? E aí, galera, eu tinha aqui, ó, o meu risco, tá? O meu risco de 335 pontos para um retorno de 430 pontos. Ou seja, eu tinha 100 pontos a mais no meu retorno comparado ao meu risco. Ou seja, essa é uma operação, galera, que a gente chama de stop barato. É quando o teu stop ele é pouco, ele é menor do que o teu retorno. Eu não gosto de fazer operações na quais, galera, o meu stop é maior do que o meu take, tá? Por quê? Porque ao longo prazo, essa estratégia não vai te pagar. E você vê que é muito simples o que eu estou explicando aqui, tá? Inclusive, galera, esse meu linguajar simples aqui nessa aula é um linguajar, na verdade, mais direto ao ponto. Inclusive, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Dia 30, sábado, vai estar rolando a imersão. Eu vou deixar o link também na descrição aqui. Serve para você que quer alavancar seus resultados no Forex ou BMF. Tá aqui tudo que você vai aprender, tá, galera? Psicológico, administrativo, meu operacional com todas as minhas estratégias. Tem o cronograma aqui, tá? E outra coisa, o preço, galera, do ingresso Silver é de R$500 e do Gold de 750. Só que para os 100 primeiros, tá? A gente vai estar dando 50% de desconto. Ou seja, vai sair o Silver por 248 e o Gold por 374. O ingresso Silver, você tem acesso, galera, à imersão completa, tá? Vai ser um dia inteiro de aula, beleza? E vai ter acesso ao plantão de dúvidas na quinta-feira, tá? Já no Gold, você tem acesso a tudo e também a semana operacional. Do dia 1 ao dia 4, galera. Ou seja, a gente vai passar uma semana toda operando. O objetivo dessa semana operacional é fazer você pagar o investimento que você teve na imersão, tá? Lá, galera, eu vou falar de um jeito muito mais simples, tá? Direto ao ponto também, até porque é uma imersão, mas lá eu vou passar as minhas estratégias de forma muito mais detalhadas do que nessa aula aqui. Então, se você quer se especializar em BMF, agora é a hora, mano. Porque tem muita gente que não tem R$2.000 para pagar no Premium, tá? Na imersão, galera, eu vou passar todo o conteúdo que eu passo lá no Premium, só que de forma intensiva e com um preço, como vocês viram, muito mais barato. Enfim, finalizando essa venda aqui, galera, o mercado veio buscar e fez um padrão que, na minha opinião, é o padrão mais simples e mais top para ser operado, que é o que, galera? É martelo no suporte ou martelo invertido na resistência. Mano, sério mesmo. Esse padrão aqui, galera, é o padrão mais top que tem para se operar. Por quê? Porque é simples, qualquer pessoa consegue entender, tá? E consegue operar, que é o quê? É quando o mercado vem caindo aqui, ó, chega no suporte e faz um sinal de reversão no candle, ou seja, um martelo, juntamente de um suporte, ou seja, o suporte, galera, significa que o preço quer subir. O martelo significa que o preço quer subir. Quando você soma esses dois padrões gráficos, é muito difícil de dar errado, tá? Esse padrão aqui é um padrão muito top, tá? E foi o que aconteceu aqui, tá? Você pode ver que teve uma rejeição enorme dos
compradores, tá? Os compradores rejeitaram a venda aqui. Os vendedores fizeram o preço cair, chegou aqui embaixo, os compradores falaram, aqui não, sobe aí. E o preço tal, e fez fechamento aqui esse candle. Ou seja, esse pavio enorme que o candle deixa aqui, galera, esse pavio de baixa, essa mínima que o preço deixa, significa que os vendedores perderam força. E a gente ainda tem um suporte muito top para ser operado. Por que esse suporte é muito top? Porque é o suporte do gráfico âncora, do nosso gráfico âncora. É o suporte do gráfico de 15 minutos, tá? Como eu expliquei lá no começo da aula. Então vamos botar aqui no de 5, tá, galera? Como é que eu opero isso daqui? Eu sempre espero o fechamento do candle, tá? Ou seja, eu espero o candle realmente fechar martelo e aí eu já abro a minha ordem, tá? Então, galera, ó, fiz uma ordem de compra aqui, beleza? Sem falar da venda que eu já tinha dado take. Fiz uma compra aqui, certo? O meu take, galera, antes de falar do take, vamos falar do stop. O stop sempre atrás das zonas de rejeição. O que é zona de rejeição? É pavio, galera. Ou seja, o meu stop está debaixo da sombra, aqui. E o meu take, galera. Nesse caso aqui, eu tinha 2 takes, né, galera? Eu tinha, ou seja, 2 alvos. Ou seja, se eu entrei com 10 contratos aqui, eu consigo finalizar 8 contratos no primeiro alvo e 2 contratos que sobra eu consigo segurar na compra. Isso é muito top, não tem lá em opções. Ou seja, se você consegue fazer o que a gente chama de trade gratuito, você garante o lucro, certo? E continua na operação. Isso é muito top. Mas quais seriam os 2 alvos, tá, galera? Tem essa resistência aqui, galera, ó. Eu vou primeiro marcar, depois mostrar para vocês, ó. Pau. Essa resistência aqui, antes era suporte, tá vendo o preço segurando? Rompeu, virou ó, resistência, tá vendo o preço segurando? Inclusive segurou. Ou seja, aqui é a primeira resistência, a primeira parada, o primeiro alvo que o mercado tem. Só que a gente tem um alvo extremo, que é o quê? Que é a resistência do nosso gráfico âncora, lá no 101.800. Certo? O que eu fiz aqui, galera? Fiz parcial. Eu entrei com meus 10 contratos aqui, fiz parcial de 8 aqui nessa zona, tá? E continuei surfando até lá em cima, beleza? Ou seja, galera, vamos ver qual o nosso risco-retorno aqui geral dessa operação. Eu arrisquei 290 pontos para buscar no total 770 pontos. Ou seja, galera, esse trade aqui tinha um stop muitíssimo barato. Por quê? Porque, galera, a gente tem aqui, vamos arredondar, 300 pontos de stop. E a gente tem mais que o dobro de pontos no nosso alvo. Isso é muito top. E a minha terceira e última operação foi justamente nessa resistência, que como eu acabei de explicar, galera, é o padrão mais simples. Fez martelo invertido na resistência. O que é o martelo invertido? É justamente corpo pequeno, sombra longa na parte de cima, galera. Ou seja, se aqui nesse martelo, tá? Se nesse martelo aqui a gente teve uma rejeição de vendedor, ou seja, o mercado vinha caindo, os compradores colocaram força para o mercado subir. Aqui a gente teve o contrário, o mercado vinha subindo, tá? E os vendedores colocaram força para o mercado cair, tá? Ou seja, martelo invertido numa zona de resistência. Essa operação aqui, simples também, assim como essa última aqui, tá? Fiz a venda no fechamento do candle, tá? Nessa linha branca, vou colocar um pouco mais embaixo para poder ver, tá? E o stop dessa operação aqui, galera, tava ridiculamente muito, mas muito mesmo, galera, muito barato. Por quê? Porque o stop é em cima da máxima, certo? Ou seja, meu stop tava aqui, mais ou menos de stop, galera, tá? 170 pontos. É um stop ridículo, ridículo, perto do nosso alvo. O nosso alvo era todo esse canal aqui. Por que todo esse canal aqui? Porque, galera, a partir do momento que o mercado rompeu aquela resistência, tá? Eu poderia até falar que ela viraria um suporte novamente, só que eu não gosto de trabalhar e deixar marcados na minha região suportes que são facilmente rompidos. Ou seja, a gente tinha aqui, galera, esse suporte que eu falei ainda agora, um suporte, certo? Rompeu, virou resistência, rompeu de novo. Ou seja, quando rompe toda hora que inclusive depois rompeu de novo, tá? Quer dizer que esse suporte ou essa resistência é muito fraca. Vou tomar uma água aqui, calma. E vamos continuar. Então, o nosso take dessa operação estava aqui embaixo. E agora sim, galera, eu peguei de mão cheia essa venda aqui. Foi essa venda que fez
eu ter a maior parte do lucro, tá? Por quê? Porque foi um stop de 150 pontos, tá? Para um retorno, galera, de ridículos 800 pontos. Mano, sério, o começo do pregão de hoje foi lindo, mano. Foi lindo, tá? E aí, galera, aqui eu já parei de operar, tá? Essa setinha verde aqui significa onde eu dei take nessa venda. Pedro, você falou que ia explicar também como é que opera uma consolidação, tá? Vamos lá. No 15 minutos a gente tinha a consolidação e se eu quisesse continuar operando, eu continuaria. Como é que opera a consolidação? Tem duas formas, galera. Tem a forma mais agressiva e a forma mais conservadora. Vamos começar com a forma mais conservadora, que não teve como fazer aqui, mas como a gente opera BMF, tem como fazer os trâmites, que é o quê? Primeiro passo, esperar um rompimento. O que é um rompimento, galera? Como eu falei no começo da aula, é o fechamento do candle fora da figura gráfica. Ou seja, esse candle aqui fez fechamento aqui, ou seja, fora do suporte. Se, galera, a gente teve um rompimento de suporte, significa que os vendedores estão muito fortes, tá? Ou seja, a gente já poderia meter venda aqui, só que não com a mão cheia. Por quê? Porque como é que opera de forma conservador o rompimento de um canal? Se opera, galera, no pullback. Então, o certo é rompeu, espera voltar, tá? Aí vai fazer todo esse esquema como eu operei esse esquema aqui, que é o que? O martelo investido em cima na resistência, você vende e espera o mercado cair. Show de bola. Essa é a forma conservadora. A forma agressiva seria rompeu, já soca a venda, tá? O stop, galera, acima do suporte que acabou de ser rompido, tá? Ou seja, o stop estaria mais ou menos nesse tracejado aqui. E o take na próxima região de suporte e resistência. Ou seja, aqui, galera, o mercado fez um fundo. Então, aqui seria o nosso alvo, tá? Inclusive, foi aonde o mercado segurou. Quis segurar, na verdade, né? Teve aqui uns martelinhos nesse suporte. E se você parar para perceber, ó, essa é a parte importante de você, quando bater meta, parar de operar. Porque aqui a gente teve, de novo, o mesmo sinal, ó, martelo no suporte. Se eu ainda estivesse operando aqui, eu iria abrir uma compra. Não iria mentir para vocês. Iria abrir uma compra. Por quê? Porque foi martelo na região de suporte. E eu iria o quê, galera? Levar um stop, um puta de um stop, tá? Então, a partir do momento que eu parei de operar, se eu ainda tivesse operado esse rompimento, beleza, eu ainda teria pegado mais um take de mais uma venda, tá? Só que mesmo assim, eu não iria fazer essa venda aqui. Por quê? Porque a minha venda, vamos lá, então, explicar para vocês direitinho aqui. Porque, galera, a minha venda ó, estaria no fechamento do rompimento, ou seja, a minha venda estaria aqui nessa linha branca, tá? O meu stop, galera, o meu stop estaria em cima da região de suporte. Por quê? Porque é um suporte virou resistência. Eu quero me proteger nela, tá? Eu procuraria uma máxima para ter como referência. Eu usaria essa máxima aqui que eu estou passando o mouse em cima. Então, meu stop estaria aqui, tá? Em cima dessas duas máximas, beleza? Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Aonde é o próximo suporte? Aqui, tá? E aonde seria o meu take? Justamente nesse próximo suporte. E agora que vem, galera, o que eu falei de correlação de risco-retorno, porque o meu take estaria aqui. Vou excluir aqui essa linha para ficar melhor. E olha só, galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho um risco, tá? Eu tenho um risco de 600 pontos para um retorno de 500 pontos. Ou seja, essa operação aqui eu não faria. Por quê? Porque ela, graficamente falando, é aceita. Mas, financeiramente falando, não vale a pena. O stop está mais caro do que o alvo. O stop de 600 pontos e o take de 500 pontos. Não vale a pena. Tá, galera? Então, basicamente, são esses gatilhos de entradas aí com todas essas dicas que eu queria passar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Aulazinha rápida, cadê os minutos aqui? 23 minutos, tá, galera? Não esqueça que a gente vai ter imersão. A gente vai lançar o link para fazer a compra na quarta-feira, depois de amanhã, hoje é segunda. Terça-feira, quarta-feira, meio-dia a gente solta o link e os 100 primeiros que comprar vai ter 50% de desconto. Amanhã, de novo, a gente tem conteúdo gratuito, então eu vou estar explanando tudo lá no grupo VIP para vocês, beleza? Tamo junto, é só o começo. Vou parar de gravar a aula, upar no YouTube e avisar vocês lá no grupo VIP.